Nasci em São Roque, São Paulo, em 3 de abril de 1987, uma sexta-feira. Sou filho da Genilza Ferreira dos Santos, uma dona de casa, e também de Luiz Martins, pintor de casas e paredes na cidade de São Roque e região. Eles eram casados e naquela época eles se separaram pouco tempo depois, e desde então eu moro em Jundiaí, quando minha mãe pegou as crianças, eu e minha irmã, Jéssica e Luiz Martins, e mudamos para Jundiaí quando eu tinha de 6 para 7 anos. Desde então, eu aqui resido. Eu sou casado com Jéssica Esposato e há 1 ano e 4 meses sou pai do pequeno Henrique Esposato Martins, minha principal joia rara. Eu estudei na escola Pedro Raimundo, na EMEB, na Vila Rio Branco, aqui em Jundiaí. E depois eu fiz a escola Cecília Hollenberg Portuguele como ensino médio, mas nunca deixei de sonhar em crescer, em fazer coisas grandes. Depois da escola, logo eu comecei a pesquisar por formações mais técnicas, específicas, e logo entrei para a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Uni Anchieta. Antes de acabar a graduação, eu já emendei uma pós-graduação. Consegui fazer ali uma combinação com uma coordenação do curso. Fiz gestão de projetos. Eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E agora, mais recentemente, por conta de toda a minha experiência, por conta de todo o meu trabalho que eu tenho desenvolvido no setor público, eu estudei também Finanças Públicas e Desenvolvimento Econômico pela PUC de Minas Gerais. O meu primeiro emprego foi, curiosamente, numa quadra de bolinha de tênis, ali no final da Avenida Prefeito Luiz Latorre. Saía meio-dia da escola e descia direto até aquela quadra de tênis como pegador, É o nome da função mesmo. Então, enquanto 2 pessoas estavam jogando, precisava de um garoto ali para fazer o chute e tirar essas bolinhas do meio do campo ali para não atrapalhar o jogador. Tinha que ser rápido, tinha que ter perna boa. Mas naquela época eu aprendi a jogar tênis também, essa foi uma oportunidade muito interessante. Trabalhei num lavacar, no Copersica da Vila Rio Branco, por pouco tempo, cerca de 6 meses, mas onde eu tive minha principal formação na infância, aí já chegando nos 14 anos, foi trabalhando como ajudante de graniteiro, fazendo piso de granito, sabe aquelas pedrinhas que você faz uma massa e elas são lixadas com a máquina e aparece então o piso ali? Eu trabalhei dos meus 14 até cerca de 18 anos e meio, eu aprendi muita coisa nessa época. Depois que eu saí de ajudante de graniteiro, eu fui trabalhar na Itautec como técnico de produção, fazia a montagem de computadores, notebooks, servidores e etc., onde eu aprendi muito sobre tecnologia e inovação. Aprendi na prática, aprendi a montar computadores, aprendi a desenvolver sistemas, estudei muito nessa época para aprender ainda mais esse mundo gigantesco da tecnologia. E um certo dia eu perguntei para o meu antigo chefe, o que eu devo estudar para me desenvolver aqui dentro da empresa? Ele falou, estude software, estude sistemas e estude também o desenvolvimento das coisas, de cidades inteligentes e tudo aquilo que permeia o nosso ecossistema de inovação. Foi aí que eu decidi ir para a parte de análise de sistemas no Anchieta. Eu fiquei 7 anos na Itautec e passei por várias funções. Depois da Itautec, eu virei engenheiro de software numa empresa de desenvolvimento de sistemas, porque a Itautec foi vendida. Fui trabalhar como analista de implantação primeiro, passei por suporte técnico, depois fui engenheiro de software também nessa empresa. E aí, em paralelo, eu conhecia o gestor de governo e finanças, José Antônio Parimoski, que é um técnico, eu já conheci ele de alguns anos atrás, da política, do PSDB, sempre gostei de acompanhar a política jundiaense. Na época do prefeito Miguel Haddad, eu comecei a entender um pouco mais como funcionava. Eu comecei com um blog, inclusive, onde eu fazia algumas crônicas, algumas redações, escrevia bastante sobre opiniões quanto à cidade e passei a ficar um pouco conhecido nesse meio político, apesar de sempre trabalhar no mercado privado. Um certo dia, em 2017, em janeiro de 2017, no início da gestão do prefeito Luiz Fernando, o Parimoski me mandou uma mensagem me chamando para tomar um café. E eu topei, fui ver o que ele estava precisando. E ele falou que gostaria de montar um escritório de projetos na prefeitura de Jundiaí, para gerenciar todos os projetos prioritários do governo. E era isso que eu fazia no mercado privado, só que eu fazia isso com softwares. Eu gerenciava projetos de implantação de sistemas. E quando eu expliquei isso para ele ficou muito contente e falou, Jones, nós estamos estruturando um PMO aqui, que na tradução em inglês aí fica Project Management Office, que é um escritório de gestão de projetos. Nós estamos estruturando um na prefeitura e eu queria te convidar para você fazer a gestão desse escritório, ou seja, gerenciar todos esses projetos prioritários do governo. Na hora eu fiquei extremamente honrado, mas preocupado por outro lado, porque eu falei, poxa, eu vou ter que pedir demissão da minha empresa, da empresa que eu trabalho,
espera um pouquinho, Parimós, que eu vou verificar se tudo bem, se eu posso sair. E uma semana depois, após muito pensar, após discutir na empresa, né, na qual eu deixei também a porta aberta, eu voltei e respondi para ele que sim, eu aceitava o desafio, evidentemente, para entrar nesse mercado público, né, que era totalmente novo para mim até então, apesar de ser da cidade, ser um entusiasta de gestão pública, foi um momento de aprendizados e novos desafios, porque eu não conhecia muito da máquina pública, não conhecia muito de gestão pública naquela ocasião, mas tinha muita vontade de aprender, gostava bastante de estudar, sempre li muito, né, e principalmente de fazer network e tal, e foi aí que eu comecei a aprender no ano de 2017 com o Parimosc, mas também com o Roberto Araújo, com o Fernando Polo, com o próprio prefeito Luiz Fernando Machado, Dr. Gustavo Marisael e outros gestores que me ajudaram então a começar a entender como a máquina pública funcionava. O ano de 2017 foi muito desafiador, porque naquele ano nós tivemos que fazer o plano plurianual da cidade, que era o plano dos próximos 3 anos e mais um, né, 18, 19, 20 e 21. Eu me recordo também que a prefeitura estava com uma crise financeira muito grande naquela época, em 2017. Não tínhamos como fazer grandes entregas, teve problema de mato alto, servidores aí tendo salários atrasados, e enfim, um monte de problemas. Mas desafios superados, criamos o nosso orçamento, criamos o nosso plano plurianual, comecei a entender muito melhor como a máquina funcionava e começamos então a fazer gestão do nosso jeito. Um projeto que chamou bastante atenção logo no início do governo foi a entrega da UPA do Novo Horizonte. Essa unidade avançada de saúde, vamos chamar assim, um pronto atendimento, ela já estava de pé, que ela veio do governo passado, mas não tinha orçamento, não tinha projeto, tinha readequações que precisava fazer. E a gente, estruturando a unidade de entregas, que era o nome do departamento, estruturando aquela nova área de governo, fazer uma gestão muito assídua para que a UPA saísse do papel. Afinal, era um dos únicos mini hospitais, vamos assim dizer, num vetor que tinha muita gente, que era o vetor oeste, né? Então, precisávamos entregar a UPA o quanto antes, porque as pessoas estavam precisando desse equipamento. Foi aí que a gente debruçou em cima desse projeto efetivamente para conseguir recurso, para conseguir ajustar todos os equívocos que tinha no projeto, e então a gente conseguiu tirar ele do papel em dezembro de 2018. Foi muito trabalho, afinal tivemos que fazer um novo orçamento em 2017, 2018 inteiro resolvendo uma série de questões que tinham que ser superadas, mas em dezembro de 2018 conseguimos finalmente entregar essa primeira de 3 UPAs, né, que foram compromissadas, que é a UPA do Novo Horizonte, foi entregue então, e agora temos a previsão de entregar também a UPA da Ponte São João e a UPA da Vila Progresso, que também todo o governo está debruçado para cumprir com essa promessa de entregar. Além delas, 3 dessas citadas, nós entregamos também a UPA da Vila Hortolândia, que também foi um trabalho muito importante. O foco do governo sempre foi melhorar a questão da saúde, melhorar os indicadores principalmente, avançar nos assuntos relacionados ao São Vicente, que aliás foi quase todo reformado, quase porque falta um pouco para concluir a reforma. O prefeito Luiz Fernando focou muito nisso. Então a saúde sempre foi um projeto, vamos dizer assim, prioritário do governo. E dentro desse grande projeto macro prioritário saíram vários projetos específicos, né, como a reforma de UBSs, a qualificação do serviço na ponta. Afinal, se você melhora o serviço de atenção básica, você desonera o serviço de saúde avançado, ou seja, você consegue desocupar, vamos dizer assim, um pouco do espaço do Hospital São Vicente, se você avança nos investimentos das UBSs e nas UPAs, nos pronto atendimentos. E foi isso que nós focamos desde o começo do governo. Um outro projeto que chamou bastante atenção, que deu muito trabalho, mas foi muito legal, foi a construção do Mundo das Crianças. Eu lembro que o Parimosc nos convidava para fazer reuniões às segundas-feiras de manhã, mas não era qualquer de manhã não, era às 7 da manhã de segunda-feira. Então toda segunda a gente sentava para discutir o cronograma do projeto. Detalhes importantes como quais árvores nós vamos plantar no local certo, qual era o tipo de piso que ia ser utilizado, o orçamento que não podia estourar. Então tinha lá todo o time da DAI, o time da prefeitura, os arquitetos da DAI e da prefeitura, nós fazendo a gestão desse grande projeto, com o Parimosc coordenando, e esse foi um projeto que chamou muita atenção. Afinal, hoje a gente vê que o Mundo das Crianças está pronto, tem pessoas do Brasil inteiro que vêm para cá para curtir esse belíssimo parque, que aliás serve para preservar a nossa represa de captação ali na DAI.
mas a gente que participou da construção desse parque, fazendo um gerenciamento, pensando em todas as licitações que foram abertas, todas as compras que foram feitas, todos os detalhes para que aquele parque hoje seja o que ele é, deu muito trabalho, mas com certeza foi muito entusiasmante. O que é legal, a gente vê o projeto entregue na ponta. Hoje nós temos quase 400 projetos executados nesses quase 8 anos de governo, né? Todos eles estão lá no nosso portal, observatório.jundiaí.sp.gov, e inclusive alguns deles podem ser acompanhados por câmeras ao vivo. Então, além do mundo das crianças, eu cito aqui as UPAs, que nós debruçamos bastante, e outros mais, né? Recapeamentos, reformas de várias UBSs, a entrega da fábrica de infância Japi, também é um projeto muito importante que é voltado para a primeira infância. Enfim, são vários projetos que marcaram e com certeza vão levar aí para a história de Jundiaí nos próximos anos. Durante todo esse tempo, trabalhando com gestão pública, desde 2017, eu participei de vários congressos importantes, nacionais e internacionais. Afinal, quando você participa de um congresso, é para contar um pouco da história daquilo que ocorreu. Se você tem entrega, se você tem trabalho, se você tem cases para compartilhar, você pode levar isso para um congresso. E é isso que a gente tem feito desde o ano de 2017. Em maio de 2017, eu fui chamado para participar do Smart City Business, que é uma grande feira de cidades inteligentes lá em Curitiba. Nessa ocasião, nós não fomos chamados para palestrar, fomos apenas convidados para ir prestigiar o evento. Porém, diante de todos os nossos trabalhos, diante do network, a gente começou então a ser chamados para palestrar, para contar um pouco da nossa história, contar um pouco dos nossos cases e de tudo aquilo que a gente estava fazendo então. Então, em 18 a gente já é convidado para palestrar, em 19, em 20, e as coisas vão acontecendo. Depois disso, eu fui chamado também para participar de um congresso grande em Barcelona, que é uma das feiras de maior número de pessoas de todo mundo. São pessoas do mundo todo que participam dessa grande feira na cidade de Barcelona. E no primeiro ano também a gente foi para prestigiar, e no segundo já somos convidados para palestrar, e no terceiro palestramos novamente, e agora, esse ano de 2024, se Deus quiser, estaremos lá de novo para contar um pouco mais das nossas várias entregas. Então, eu costumo dizer que é muito importante, além de fazer tudo que a gente está fazendo, contar para as pessoas tudo que está fazendo, porque a gente pode incentivar outras cidades a fazer mais e melhor, e sempre é importante levar essas informações para o Brasil e para o mundo. Afinal, o networking, a troca de experiências é que faz as cidades avançar. A gente não apenas conta para as pessoas o que a gente faz, a gente também aprende com outras cidades o que a gente está fazendo. Aprendemos muito com cidades brasileiras como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, mas também cidades pequenas da nossa região que têm novidades acontecendo. Então a gente vai sempre trocando experiências, e por que não levar isso para congressos de níveis internacionais? Não apenas eu, mas alguns outros gestores também já participaram em eventos em Dubai, na Alemanha também, em Berlim, enfim. Eu tenho participado muito e trazido essa tônica das cidades inteligentes e levado esse tipo de informação de Jundiaí para o mundo. Uma cidade inteligente, ao meu ver, é aquela que consegue transformar aqueles serviços que já existem em serviços mais eficientes. Não precisa necessariamente uma cidade inteligente ter carros voadores, ônibus elétricos e tudo aquilo que a tecnologia pode proporcionar. Mas se você tem um serviço que já funciona com alta qualidade, ou seja, você vai na UBS e o médico tem ali um prontuário eletrônico lançando a sua receita médica, já indo, por exemplo, na farmácia, e você vai até ali, se locomove e a farmácia já dá a receita. Se no transporte público, por exemplo, você já consegue fazer o seu pagamento através de contactless, através da aproximação. Se o ônibus cumpre os horários, né, não tem ali tantos atrasos, se o ônibus é um ônibus confortável também, se possui ar-condicionado, são trabalhos básicos, muitas vezes, que tornam a cidade mais inteligente. E, além de tudo, aquela cidade inteligente é a que usa muito os dados para a tomada de decisão. Afinal, o governo gera muitos dados, tem muitas informações transitando no governo todos os dias. A informação do IPTU, informação das pessoas se conectando no Wi-Fi, dos terminais de ônibus, informação de todas as crianças que estão na escola, de todas as pessoas que participam das nossas oficinas, dos nossos cursos de capacitação, enfim, de todas as pessoas que usam a saúde pública. Tudo isso gera dado. E se a gente pega esses dados e usa de maneira correta para a tomada de decisão e melhorar as políticas públicas, torna a nossa cidade cada vez mais inteligente. Então, não tem uma receita de bolo. Uma cidade inteligente é aquela que faz um complemento de várias ações e devolve isso em qualidade de vida e em melhores respostas para os cidadãos.
Desde abril de 2024, eu assumi efetivamente a unidade de gestão de governo e finanças. Foi um caminho longo, afinal, de novo, cheguei em 17, ainda meio perdido, mas logo peguei o ritmo, entendi como funcionava a máquina pública, fomos trabalhando bastante. Eu quase nunca parei, apesar de a gente ter tirado férias ali, mas eu trabalhei muito na primeira gestão. Na segunda gestão, então, eu fui convidado para ser gestor adjunto de governo, ainda ali na alçada do Parimosc, né, como secretário de Governo e Finanças. Depois de adjunto de governo, fui adjunto de finanças, ali eu já estava me especializando em finanças públicas. E agora, em abril de 2024, o Parimosc me convidou novamente, só que dessa vez para assumir o seu lugar, um cargo extremamente importante na cidade, que é gerir efetivamente as finanças municipais e também fazer toda a gestão do governo. Por isso a unidade chama Governo e Finanças. Se pesou? Não muito, porque eu já tinha experiência de dentro da prefeitura, eu já conhecia as pessoas, já conhecia os sistemas, já conhecia como a máquina funciona. É claro que é um cargo muito grande, é um cargo muito importante, talvez um dos mais importantes da administração, mas eu tive um bom treinamento, tive bons professores, tive uma participação muito boa do próprio prefeito Luiz Fernando, que sempre deixou as portas abertas para nos apoiar, nos auxiliar, e o resultado é agora, chegar nesse cargo tão importante da nossa administração, mas, de novo, tive escola, tive treinamento, fui capacitado, então agora que eu assumi, é como eu costumo brincar, é que se eu fosse o copiloto de uma aeronave, e agora eu virei o piloto, né, dessa aeronave. É claro que o piloto aí na cidade é o prefeito, mas ali no secretariado eu acabo pilotando uma série de políticas públicas, então uma vez que você já foi o copiloto, para virar o piloto efetivamente, não foi tão difícil assim. Estou, claro que sempre aprendendo, né? Sempre me desenvolvendo, sempre ouvindo mais do que falando efetivamente, trabalhando muito, evidentemente, mas não pesou muito não, tranquilo até, e estamos aí tocando várias políticas públicas e desenrolando coisas que talvez não tivéssemos conseguido nos últimos meses, estamos colocando as coisas para andar, tirando muita coisa do papel, que é isso que eu aprendi na minha formação durante todo esse tempo, desde 2017 para cá. Na verdade, quando eu era jovem, quando eu era criança, eu sonhava em ser jornalista. Sempre pensei em ser jornalista, sempre gostei muito de ler e escrever. Então eu pensava em ser um comunicador, eu gostava muito de assistir programas de TV, como o Silvio Santos, por exemplo, o Gugu, de domingo à tarde. E eu falava, poxa, que legal, né? A gente ser comunicador, levar coisas boas para o mundo, falar coisas boas para as cidades, entrar na casa das pessoas com boas notícias e afim. Mas a vida foi nos levando para outro caminho, né? Eu sempre fui um cara muito observador e sempre andei muito por Jundiaí, vendo problemas, sugerindo soluções, desde pequeno. Eu morei no Jardim Fepasa, por exemplo, que é um bairro carente de Jundiaí, que tinha muitas demandas nos anos 2000, por exemplo, nos anos 90 era tudo rua de terra, tinha problema de criminalidade, problema de segurança pública, e aquilo a gente carrega para nós, né? A gente sabe que é muito difícil viver num lugar assim que não tem tanta infraestrutura, mas que hoje é um bairro estruturado, um bairro acessível, um bairro que tem esgoto, que tem iluminação de LED, um bairro que tem asfalto novo, que tem cursos de capacitação, que tem centros esportivos, centro de lazer dentro do próprio bairro. Não condiz muito com aquele bairro que eu conheci lá nos anos 90, quando eu cheguei em Jundiaí e fui morar nesse bairro. Então o desafio é muito grande, mas é muito prazeroso você poder melhorar a vida de muitas pessoas em grande escala. E isso é uma prefeitura que consegue proporcionar. Afinal, ninguém mora no estado, ninguém mora na União, todo mundo mora em cidades, e as cidades são geridas por prefeituras. Então desde moleque, eu sempre acompanhei muito essa questão do desenvolvimento das cidades, mesmo sem saber que aquilo já era um pouco de gestão pública pulsando nas veias, né? Eu sempre andei de ônibus, eu sempre estudei em escola pública, eu sempre morei em bairro de alta vulnerabilidade social, como é o Jardim Fepasa. Depois eu me mudei para Vila Rio Branco, que também é um bairro vamos dizer assim, de classe média baixa, né? E depois eu fui subindo, né? Fui para o centro da cidade, depois eu mudei ali para a Rua do Retiro, sempre estudando muito, sempre trabalhando muito, sempre me desenvolvendo e sempre sendo curioso, mas principalmente sempre sendo um inconformado. Eu não gosto de esperar as coisas acontecerem, eu gosto de tirar do papel, eu gosto de pôr a mão na coisa mesmo e fazer o negócio acontecer e andar. Então acho que isso já vem desde pequeno, desde garoto assim, mas veio a partir da dor, né? A partir do momento que você vive num bairro em situação de vulnerabilidade social, vê uma série de questões sociais acontecendo no seu entorno, em relação à segurança pública, em relação a amigos de infância seu, você vendo que estão indo para caminhos errados. Hoje, quando a gente chega numa prefeitura, a gente tem uma certa oportunidade de tentar reverter esse quadro. E a gente tem feito isso de forma bem assídua, assim, sabe, para tentar melhorar. E
equiparar as coisas, né? Falar um pouco de desenvolvimento social, de principalmente equidade também, né? Tem muita gente que acaba ficando para trás, outras que vão muito na frente. Então, se a gente quer equiparar as coisas, eu acredito muito na infraestrutura das cidades, equipar bairros, né? Melhorar a infraestrutura viária das coisas, levar mais cultura, mais arte, mais lazer, para que todo mundo tenha acesso, não somente a alguns grupos. E é isso que uma prefeitura pode fazer efetivamente, e é muito prazeroso trabalhar com gestão pública e, de novo, acho que isso já vem desde moleque, graças à nossa experiência de viver num bairro carente, num bairro de comunidade. Eu acho que vai ser uma cidade ainda melhor. Temos grandes desafios em Jundiaí, né? Ainda é uma cidade com clima interiorano, felizmente que assim continue, mas é uma cidade que precisa se modelar no que tange a alguns assuntos. Por exemplo, sustentabilidade, é preciso continuar nesse rumo do cuidado com o meio ambiente, que a nossa Serra do Japi continue muito bem protegida e até, quem sabe, mais protegida. Temos que pensar na água, né? Jundiaí é uma cidade que sempre se preocupou nessa questão hídrica, né? Afinal, temos a DAI, temos pessoas geniais que já passaram e que estão nesse momento lá pensando na Jundiaí dos próximos 20, 30 anos, mas temos que olhar principalmente para as questões do meio ambiente, para a questão dos animais, para a nossa fauna, para a nossa flora, para a questão do ensino, né? Hoje o tempo está mudando muito, hoje já tem chat GPT, tem inteligência artificial, e a garotada que está vindo aí tem utilizado muito dessas ferramentas, mas não podemos deixar de perder aquele ensino tradicional que sempre teve nas escolas, que foi trazido para mim e para todas as pessoas que talvez estejam nos assistindo, ou seja, não deixar de olhar para a matemática, para a geografia, para a cultura, para as ciências, para as artes, para o português. As pessoas estão deixando de escrever à mão, estão deixando de escrever corretamente para escrever em linguagem computacional. Muitas pessoas acabam entrando na faculdade sem saber escrever, sem saber ler especificamente, então acho que tem que focar muito nessa questão do ensino, né? A digitalização está chegando, serve para ajudar as pessoas, mas se a gente não tomar cuidado, por outro lado, a gente vai ter uma geração muito complexa, uma geração que não vai querer fazer os mesmos serviços que a gente faz hoje ou que os nossos antepassados faziam no passado. Então, tem que olhar muito firmemente para a questão do meio ambiente, para a questão da educação. A mobilidade também é um desafio muito grande, afinal, cada pessoa, ao se desenvolver, ao conseguir avançar na vida, ao conseguir ganhar mais dinheiro, ela vai lá e compra um carro a mais, ela compra uma moto e ela vai se desenvolvendo e vai comprando mais carro. As cidades já estão entupidas de carro, nós precisamos melhorar nessa questão, e a cidade, por ela ser muito antiga, né, Jundiaí hoje tem 366 ou 367 anos, já não cabe tantos carros na rua, temos que olhar para essa questão da infraestrutura urbana. Imagina se nos próximos 20 anos dobrar o número de carros, a cidade não vai comportar, temos que ampliar o número de ciclovias, ciclofaixas, espaços para as pessoas caminharem, e a gente voltar a andar como a gente andava em anos anteriores, né? Eu lembro que quando eu era garoto, eu andava Jundiaí quase toda a pé, né? Eu morava na Vila Rio Branco, subia na biblioteca aqui na frente da Câmara Municipal a pé. Hoje isso é praticamente inimaginável, as pessoas ou vão de ônibus ou já tem carros, motos, etc. E a tendência é esse número aumentar ainda mais, o que acaba aumentando a poluição nas cidades, acaba aumentando a geração de CO2. Então, por isso, de novo, volta para a questão do meio ambiente. A questão de tecnologia e inovação também, olhar para isso com cautela, olhar com isso com muito cuidado, para que as pessoas utilizem a tecnologia com segurança, sem deixar a questão do humanismo de lado. Então temos aí alguns desafios que eu acredito que vão estar em muitas pautas nos próximos 20, 30 anos, mas se puder elencar, o primeiro, sem sombra de dúvidas, é o cuidado com o meio ambiente, para a gente deixar uma cidade muito mais segura para as próximas gerações. Olha, se eu pudesse voltar no passado, eu acho que eu viveria tudo de novo. Foi uma experiência muito rica, principalmente na época que eu morava lá no Jardim Fepasa. Essa época foi de muito aprendizado, muito desafiadora. Eu aprendi quase que todas as bases da minha vida, eu aprendi naquela época de Jardim Fepasa, que foi ali dos meus 8 até os meus 14, 15 anos. Foi uma fase de muito aprendizado, até mesmo para saber o que eu não deveria fazer. Então, eu faria tudo novamente. Costumo dizer que eu gostei muito da minha infância, eu brinquei muito, eu me diverti muito, eu tive muitos amigos. Foi uma infância muito difícil, evidentemente, a gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. Minha mãe, uma dona de casa que ganhava muito pouco. Eu fui criado sem meu pai, porque eles eram separados em cidades diferentes.
não tinha dinheiro para absolutamente nada, mas isso não era um problema, porque eu tinha muitos amigos, tinha muitas pessoas boas que me ajudaram, e eu costumo dizer que eu tive muitos mentores ao longo da minha vida, desde do primeiro trabalho lá na escola de tênis, nas quadras de tênis, que ali a chefe, a proprietária, já foi uma primeira mentora. E depois eu fui tendo outras pessoas que foram me ajudando ao longo da vida, e cada uma dessas pessoas que aparecia me ajudava um pouco mais e eu ia me desenvolvendo um pouco mais. E um dos últimos que apareceu e que me ajudou muito, que me trouxe para a gestão pública, se chama José Antônio Parimoski e Luiz Fernando Machado. São duas pessoas que eu devo muito e, de novo, faria tudo novamente. Foram 37 anos, que é o momento que eu gravo esse vídeo, de muito sucesso, muito êxito e principalmente muito aprendizado.